Amados irmãos, se nós não procurarmos acreditar na palavra de Deus, nós não conseguiremos vencer, nós não conseguiremos alcançar o alvo que nós desejamos. E eu não quero dizer para vocês o alvo maior que é nossa salvação, porque nós já alcançamos. Mas o alvo que, do dia a dia da nossa vida, aquilo que seja necessário para a nossa família. Hoje nós olhamos para o mundo e podemos ver um mundo sofredor, famílias passando momentos terríveis, dolorosos, que jamais nós desejaríamos passar, jamais nós queríamos ver algum membro da nossa família passar o que o mundo hoje está vivendo, o que as pessoas hoje estão vivendo. Mas eu disse, jamais nós desejaríamos. Mas para que isso não aconteça, a gente precisa ser obediente à palavra de Deus, a gente precisa buscar a Deus pela sua palavra, a gente precisa acreditar em Deus na busca, se envolvendo com Deus, pagando um preço necessário para que a gente possa ver a bênção do Senhor ser derramada sobre nossas vidas. Não está fácil hoje caminhar nessa terra que nós estamos vivendo. As coisas cada dia se apertam mais e mais. Os homens cruéis, governantes que assumem as nações, vamos falar da nação brasileira, têm cada dia coagido o povo brasileiro. O povo brasileiro tem passado momentos difíceis, mas nós temos saída, e a nossa saída é o nosso Senhor. É o nosso Deus, mas para que a gente encontre essa saída, nós temos que procurar Deus, nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que nos ligar a Deus, para que essa família, para que esse lar, para que esse casamento, para que esses filhos alcance a bênção. É dessa forma que Deus nos orienta. Lembramos de Tiago, capítulo 4, verso 8, a primeira frase? Assim está escrito, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então está claro. Jesus dizendo aos discípulos, registrado por Mateus no capítulo 6, verso 33, que a igreja toda sabe disso, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Vou repetir, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. A gente precisa crer, agora precisa buscar. A fé está na sua prática. A nossa fé ela não pode ser inerte. Ela tem que ser uma fé desenvolvida, uma fé crescida, uma fé praticada na busca, no envolvimento com Deus. E a família, no cuidado da palavra de Deus, é uma família vencedora. Vocês vão ouvir por o sábio rei Salomão, como é claro essa palavra de Deus, que inspiração gloriosa de Deus no coração deste homem, para que nos dias de hoje a gente ainda possa ouvir o que a nossa família possa estar bem cuidada pelo poder da palavra de Deus. Ele vai falar muito sobre sabedoria, e eu estava ali meditando, trazendo um conceito para mim mesmo, e até para compartilhar com vocês, como eu vou, sobre sabedoria. E eu estava entendendo que sabedoria, irmãos queridos, é um conhecimento profundo. Sabedoria é uma coisa que você realmente tem como absoluta para a sua vida, no seu dia a dia da vida, buscar as coisas certas, sabedoria, as coisas corretas. Uma família que anda pela sabedoria, está fazendo as coisas certas, verdadeiramente estão sendo cuidadas por Deus. Eu sempre também fico meditando, o que eu posso hoje tentar fazer algo nesse mundo, onde nada dele eu vou herdar? Que lucro eu teria? Então dá para a gente raciocinar
que buscando as sabedorias dos céus, a palavra de Deus, é onde nós vamos herdar a felicidade eterna com toda a nossa família. E não só esse amanhã, mas já hoje Deus operando os milagres, abençoando, suprindo, sustentando. É questão, irmãos, de confiança. E essa confiança, a família no cuidado da palavra de Deus, é necessário que você tenha conhecimento. A sabedoria desse conhecimento profundo. Para que você seja cuidada pelas promessas de Deus, pela palavra. Nós não podemos apenas estar dentro de uma igreja. Nós precisamos estar na igreja de Cristo. Mas para ouvir a palavra, para poder levar para dentro do nosso lar, da nossa casa, para levar para a vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, para levar para o centro do casamento. Para que pela palavra nós estejamos sendo cuidados, protegidos, guardados, mantidos. Eu sei, como vida humana que eu tenho como vocês todos, se não existir esforço de cada um de nós, você não consegue estudar a Bíblia diária. Porque as tarefas diárias são muitas. E nós temos um adversário que ele procura trazer tarefa o mais possível para você não ter tempo para Deus, para você não ter tempo de ter conhecimento das promessas de Deus, para você não se aproximar de Deus. Quando você abre as Escrituras para estudar, Deus está falando com você, e o diabo não quer que Deus fale com você. Quando você está orando, você está conversando com Deus, o diabo não quer que você converse com Deus. É o que a gente precisa entender. Então, você vai compreendendo que há uma necessidade de uma disciplina para as suas devocionais, para o seu momento a sós com Deus. Um certo pastor, uma época, ele diz que a oração é a chave da vitória. O salmista, no Salmo 19, verso 7, ele diz que a palavra de Deus é refrigério para a alma. Quer dizer, que acalma, que tranquiliza. E como é que se tranquiliza e acalma uma alma? Sendo suprido de tudo aquilo que você precisa. Você não entra em desespero de uma falta de algo, que você sabe que Deus vai lhe manter, porque você busca, porque você crê nas promessas de Deus. Sabe o que diz a palavra de Deus? Que jamais um crente mendiga o pão. Aí nós acreditamos? Então, e na hora dos momentos difíceis, você espera no Senhor com paciência? Eu não sei se a irmã conheceu Cristina, a irmã de Esther. Ela morou bem de frente à minha casa lá no Orlando Dantas, logo quando nós nos convertemos. E uma certa vez nós fomos almoçar, e no momento do almoço estava faltando o complemento, né, para o feijãozinho e a farinha, e o arrozinho. Mas a gente não se preocupou com isso, a gente sentou na mesa e começamos a orar. A gente estava pronto, tranquilos, para comer a farinha, o feijão e o arroz. Tranquilamente. Claro que desejosos de uma misturazinha. É bom, né? Quando nós sentamos, que estávamos orando, ouvimos lá no portão, bom, 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 bom. A gente terminou de orar e fomos atender. Quando eu cheguei lá, era uma irmã da frente, com as salvas cheias de bife de fígado. Quer dizer, Deus é verdadeiramente providenciador, ninguém falou para ela. E bem na hora do almoço, ninguém disse a ela que aquele momento estava em falta para a gente. Ela levou uma salva de bife cheia. Comemos que sobrou para de noite. Então, essa é a nossa confiança e é essa a nossa caminhada de fé. É buscando em Deus, na palavra, que nós somos cuidados pelas promessas de Deus. E não só em uma situação dessa, como em outras situações da família. Não são poucas. São muitas cabeças pensantes numa família. Por isso que Jesus disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam, porque Ele quer estar no centro da família para justamente sincronizar todos aqueles ali junto da família.
Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e assim vai. Mas Jesus está ali no centro da casa para poder organizar o casamento. Quantas situações o nosso adversário tenta colocar para que haja desavença, para que haja divisão, para que haja separação. Aí vamos lembrar, por isso que Jesus tem que estar no centro. A palavra de Deus vai estar no cuidado de proteger, não é? Ele vai lhe dar áreas de escape na hora dos momentos mais difíceis. A palavra de Deus vai lhe mostrar. Vai acender aquela luzinha lá no fundo do túnel que você tanto está esperando que ela acenda. E tudo isso a gente precisa levar para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Essa palavra prática, ela tem que ser praticada, ela só vai ter a ação poderosa, a eficácia, se você praticar. Lembrando de novo de Tiago, que não é só ser ouvinte, mas praticante. É o que a gente precisa buscar forças, irmãos. Para isso precisa fé. Você precisa romper as barreiras que impedem você ter esse relacionamento com Deus. Pela palavra nos cultos, pela palavra no estudo na sua casa, pela oração aonde você estiver. Também nós precisamos nos colocar na posição da bênção. Se nós estivermos aqui apenas sentados na igreja, ouvindo a palavra, mas não usar ela para a prática da vida, não vai resolver nada. Vai ser tempo perdido. É importante estar na igreja, é importante ouvir a voz de Deus, mas ela precisa ser colocada na prática. A prática você vai dizer ao nosso Deus eterno que você confia, que você crê. Vamos lembrar um texto que a gente fala todo dia aqui? O salmista viu isso na sua vida. Ele disse que a palavra de Deus era a lâmpada para os seus pés, era a luz para o seu caminho, quer dizer, iluminava a sua caminhada, abria as portas necessárias, clareava a direção perfeita para a bênção ser derramada sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. É o que a gente vai entendendo. Agora vamos ouvir o texto. Provérbios 4, nós vamos ler até o 8. Eu vou ler compassadamente para vocês entenderem bem, já por esse texto aqui lido. Provérbios 4, do verso 1 ao 8, assim está escrito. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecer de o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte, não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, contudo, o que possuis, adquire o entendimento, estima, e ela te exaltará, e se abraçares, ela te honrará. Já poderíamos ir para casa. Está bem claro. Salomão deixa claro nesse texto que ele deu ouvido à palavra do seu pai Davi e já estava levando para os netos de Davi, para os seus filhos Salomão, para a sua casa, para a sua família. É o que hoje Deus nos traz aqui. Todo o nosso prólogo, antes de ler o texto, já está tudo dentro, na contextualização do que Salomão fala aqui. Então, meus queridos, amados irmãos, a sabedoria de Deus é importantíssima para a nossa vida cristã, para esse comportamento santo de uma família que será abençoada pelo cuidado da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que reinar no centro da nossa casa. Quando eu quero falar
centro da nossa casa é em toda a família, em todos os membros da família. Nós amamos nossa família, de um sentido geral. Não vou estar aqui falando filho, marido, mulher, mas num sentido geral, nós amamos nossa família. Nós queremos que nossa família também seja alcançada pelo Evangelho. Mas veja bem, a família no cuidado da palavra de Deus. Então essa palavra ela tem que ser centro. Ela tem que ser presente em todas as atitudes de um lar, de um casamento, de um relacionamento do pai para com o filho, de um relacionamento do filho para com o pai. Na verdade, da qual vivemos hoje, a sociedade, os filhos hoje é quem manda nos pais. Os pais hoje não têm autoridade nenhuma. Mas, irmãos, nós somos diferentes. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós pela sua palavra, tem falado, tem orientado, tem nos ajudado. Então não são os filhos que mandam nos pais. Não são os filhos que mandam em casa. São os pais, pela sua maturidade, pelo presente de Deus como autoridade do lar, são os pais, para que o lar seja harmonioso, para que o lar seja próspero, seja feliz, seja abençoado. Porque os seus pais, pela palavra de Deus, alimentam a sua casa. É o que a gente precisa ouvir e praticar. Eu fui muito repetitivo em ouvir e praticar. Porque a gente vê que o ser humano, mesmo com o nome de cristão, tem muita dificuldade para querer obedecer, porque ainda deixa que a carne fale mais alto. Irmãos, eu certa vez, assistindo uma televisão, um programa policial, e passou uma reportagem no Rio de Janeiro, uma chuva muito forte, e a mãe recebeu uma notícia que seu filho tinha sido assassinado. E já tinha alguns dias, o corpo já estava no estado de putrefação. Mas veja o que é o amor de uma família por um filho, por uma casa, por um lar, por um casamento. Essa mulher ela estava proibida de se aproximar do filho, pelo estado do corpo, em decomposição, e também uma ribanceira muito alta, era selão. Eu vi isso na televisão, filmado. Mas quando os policiais deram o vacilo, ela desceu o barranco abaixo e chegou onde estava o corpo do filho, já naquele estado, e colocou nos seus braços. Aquilo me estarreceu. Aquilo me deixou eu atônito. Mas o que eu vi foi um amor de uma mãe, mesmo vendo o corpo do seu filho já naquele estado. Mas ela declarou um amor profundo, abraçando o seu filho, o corpo do seu filho. Então é hora de nós, que tivemos essa grande oportunidade, essa felicidade de ser escolhido, de servir a Deus, não desperdiçar as oportunidades pela palavra, para sermos cuidados por ela. A família é cuidado pela palavra de Deus. E nós, irmãos, já entendemos, porque nós estamos vendo no dia a dia. Quando famílias deixam de seguirem pela palavra, a gente está vendo as dores, são muito fortes. As situações são críticas, que jamais nós desejaremos para qualquer uma outra pessoa. Mas nós temos que dar crédito. Salomão deixa claro no seu testemunho, que aquilo que ele ouviu do seu pai, ele trouxe para seu filho. Ele trouxe para a sua casa. Ele abençoou a sua casa pelos conselhos do seu pai, pelas orientações. Por quê? Porque Davi era um homem de Deus. Davi estava levando também para a sua família a palavra, para que seu filho fosse orientado e seu neto fosse abençoado. Hoje, essa palavra que eu não gosto, modernidade, não gosto. Eu prefiro ser antigo.
Hoje você pode encontrar algum jovem, até filhos, em casa. Ah, o senhor está no tempo do cuspe, né? Que assim diz. O senhor está no tempo arcaico. Mas eu lhe digo, o tempo mais antigo era um tempo que trazia uma segurança maior. Hoje essa modernidade tem levado a muitos, principalmente uma grande maioria de jovens, a se desviarem do Senhor, a deixarem de atender as orientações perfeitas para a sua felicidade eterna, para a sua vida tranquila. E é o que a gente vai aprendendo cada dia. Irmãos amados, precisamos buscar, lá do alto do Pai das luzes, todas as coisas que necessitamos. Também é Tiago que fala essa palavra, no verso 17, no capítulo 1. Aonde em Deus não tem dúvida, não tem sombra de variação. Então, quer dizer que a palavra de Deus cuida bem de nós. A palavra de Deus nos protege. Salmo 91, verso 4, a parte B, diz assim, que a fidelidade de Deus é o nosso escudo, é o nosso broquel. Quer dizer que a palavra de Deus nos garante, ela nos protege, ela nos guarda. Então, refletimos que não podemos deixar de ouvir, de buscar a palavra de Deus e colocar na prática da vida. Deixando bem claro e tranquilo para todas as famílias aqui presentes, aqueles que nos ouvem, que vale a pena seguir. A palavra de Deus não tira o nosso lazer, não tira o nosso a sós com nossa família sanguínea, não tira um bom relacionamento no casamento. É o contrário, aperfeiçoa, melhora, fortalece, protege, sustenta, supre. Então, se nós cremos assim, essa palavra ela precisa reinar em nossa casa, começando de nós mesmos, no procedimento, nas nossas atitudes. Se queremos ver nossa família feliz, se queremos ser felizes, essa palavra tem que realmente estar reinando em nossa casa, reinando em nossa vida. E para isso é necessário uma busca. Nada cai do céu se você não buscar. Você lembra o que disse Jesus? Em Mateus 7, versos 7 e 8. Não precisa colocar não, irmãos, obrigado. Vocês lembram? Vamos botar nossos irmãos a fazer a mente raciocinar. Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi, buscais, bateis, aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate. Então não esperar cair do céu. Jesus diz, peça que eu dou. Busque que você encontra, bata que eu abro. Precisa existir fé. Precisa existir posição da bênção, confiança em Deus, para que a palavra cuide de nós, a promessa de Deus. É o que nós temos que ter maturidade suficiente. Falei que é muito bom estar na casa do Senhor, né? Disse os filhos de Corá, como já falamos hoje no verso 10, mas vale um dia na casa de Deus do que 1000 lá fora, não é? Então essa noite deve ser muito proveitosa, pelos ensinos da família, o cuidado de Deus pela sua palavra, só precisamos cumprir, só precisamos seguir, ela não é lâmpada para os pés. Então deixa ela iluminar a sua caminhada, deixa ela iluminar a sua casa, sua vida, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu casamento. Siga por ela. Estamos dispostos? Se estamos, pode esperar que a bênção do Senhor é derramada. Se não estamos, estamos vetando. Não é Deus que não quer nos dar. Ele está nos ensinando pela palavra, está cuidando de nós. Mas nós mesmos é que vetamos a bênção. Nós impedimos. E é o que a gente precisa, irmãos. O esforço é grande. O mundo que hoje estamos não é fácil. É problema atrás de problema.
É a quarta estrofe do hino Bem de Manhã, que diz que o inimigo ataca sem parar, né? É a quarta? É, né? A quarta estrofe do hino. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Não é assim? Logo de manhã cedinho. É essa palavra. O inimigo ataca sem parar. Mas quero dizer para vocês com toda a tranquilidade e absolutamente perfeita. Não temos que temer inimigo. Nós temos que temer a Deus. Temer a Deus e obedecer sua palavra. Não é se esconder. Temer a Deus é honrar a Deus na obediência da palavra, se Ele cuida de nós pela palavra. Você pode querer acreditar que você pode encontrar um cristão que tem dificuldade de ler a Bíblia, não por não saber de ler, porque não tem coragem, não tem confiança plena. Você pode encontrar um cristão que só abre a Bíblia muitas das vezes quando vem para a igreja. Só pega ela quando ele vem para a igreja, ele pega ela na estante. Por quê? Porque está guardada lá, não mexe, está cheio de poeira. Esse livro, irmãos, é um livro de regras, práticas e fé. É a palavra de Deus, ela tem que ser estudada diariamente. É onde você vai no dia a dia, né? Você está saindo para o trabalho, está indo de ônibus ou de carro, alguma coisa. Essa palavra vai lhe guiar. Você já pensou você dirigindo aqui, aí vem um caba feio, lhe diz uns desaforos? Essa palavra vai dizer, calma, fique tranquilo, eu pelejo por você, não se preocupe, deixe ele lá. Quando você vê outros que estão fora dessa direção, vi essa semana agora, por isso que eu me lembrei aqui agora. Um outro com a família toda dentro do carro. E a briga terrível lá fora. Está vendo? São pequenos detalhes que você pode entender que essa palavra é importantíssima. Ela cuida de nós. Ela protege nós. Ela livra nós da morte, do mal. Essa palavra. A irmã Josefa lembra de João 11:40? Estava, sabe aonde? Era um tema que tinha bem na frente da Igreja Batista vizinho de Moita Bonita. Não, vizinho mesmo. Onde nós trabalhamos muito lá, tinha uma congregação lá. Ribeirópolis. Era na frente da igreja. Se creres, verás a glória de Deus. Era bem na frente da plataforma da igreja, tinha lá, se creres, verás a glória de Deus. Então, se nós cremos, nós vamos ver a nossa vitória. Se nós confiamos, nós vamos ter a vitória. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser o fundamento da nossa vida. Sabe o que é fundamento? Onde essas paredes estão montadas. O alicerce. A palavra de Deus é Jesus, então o nosso fundamento é Cristo. Nós estamos de pé porque Cristo está em nós, nos sustenta, nos mantém. É o que a gente vai aprendendo, irmãos. Irmãos, o servo do Senhor deve temer a Deus e odiar o mal. Temer a Deus e odiar o mal. Olha o que disse Salomão também. Provérbios 8, verso 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Está vendo? Nós não temos nada a ver com o erro, com o pecado, com o mal. Nós estamos longe disso, gente. Gente, cuidado com a televisão, cuidado com o seu celular, cuidado com a internet. Estamos na tecnologia hoje, mas vigia. Vigia porque é perigosa. E é o que a gente vai aprendendo. Então, temos que odiar o mal. Irmãos, essa sabedoria em nossa vida, na família,
ela chega por dois caminhos. A sabedoria que nós queremos para a nossa família, para o nosso lar, para o nosso casamento, para os nossos filhos, ela chega por dois caminhos. Primeiro, o ensino pela palavra de Deus. Essa é a primeira sabedoria para a nossa família, para a nossa casa, o ensino. A nossa irmã, como é o nome da senhora? Catilúcia? Catiúcia? Catilúcia. É um nome incomum, não é? A gente não vê sempre esse nome, mas é bonito. Posso falar hoje da senhora nesse ensino da palavra, trazendo seus filhos à igreja. Isso, o nome disso é mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. É edificação para o seu lar, para os seus filhos. Sabe o que podemos compartilhar? O mundo está aí para ensinar o que é errado. Se nossos filhos vêm para a igreja, ele vai aprender o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é vitória, livramento de morte, de muitas situações aí fora. Que muitas das vezes a gente não quer nem compartilhar, porque está tão saturado de ver e ouvir tanta coisa má aí fora, que a gente muitas das vezes se abstém de falar certas situações. A segunda, chega por dois caminhos. Primeiro, o ensino da palavra, né? Aí a família vai experimentar uma transformação espiritual. Uma vez assisti um filme, eu ainda tenho esse vídeo lá em casa, um DVD, sobre a lista das zebras. Era uma família pobre, negra, e a mãe sempre ensinava da história de Moisés ao filho. E o filho foi crescendo, na época, aqueles exércitos, aquelas nações debaixo do islamismo, quando a criança chegava na adolescência, a família perdia, o governo tomava. E levou essa criança, já na adolescência, começou a ensinar as regras do islamismo, o que eles viviam, não é? Mas aquele menino, eu vou encurtar a história que é longa, ele nunca esqueceu do que a mãe ensinou sobre Moisés, sobre a palavra de Deus. E aquele menino foi levado para escolas, ele foi doado a uma família rica, islâmica, para cuidar dentro das regras do islamismo. E aquele menino, ele foi aprendendo ali, lidando com o exército, se preparando até para ser um suicida, né? Mas ele na escola, tinha outros que eram cristãos escondidos, eles se reuniam em lugares onde não eram vistos para falar de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. E quando ele cresceu, foi crescendo, ficando homem, ele teve uma oportunidade de fugir, e ele fugiu. E ele voltou para a aldeia dele. Quando ele chegou lá na aldeia dele, quem já tomava conta da aldeia eram macumbeiros, eram aqueles homens longe do Senhor, coisas satânicas. E quando ele chega, ele encontra um dos macumbeiros com uma criança nos braços, chorando e clamando, não é, ao Deus deles, ao diabo, para curar aquela criança, para ressuscitar aquela criança. E não teve como. E aquele jovem se aproximou dele e fez uma proposta com ele: se o seu filho ressuscitar, você pega todo o seu povo e sai daqui da minha terra, eu vou clamar ao meu Deus para seu filho ressuscitar e você vai sair com o seu povo dessa terra. E o macumbeiro topou esse desafio. E ele pega a criança nos braços e ora a Deus. E Deus ressuscita aquela criança. E ele entrega nos braços do pai. E, encerrando o filme, você vê todos eles saindo, se retirando daquela aldeia. E daqui a pouco começa a chegar caixas e mais caixas de Bíblias para ali, para aquela área onde ele vivia. Chama-se Lista das Zebras. Sabe por quê? Porque ele era negro e ele apanhava muito lá do exército onde ele viveu, lá no islamismo, que nas costas deles ficaram marcas do chicote, ficaram aquelas listas. Por isso que deram o nome e o título do filme Lista das Zebras.
Mas uma coisa para que nós hoje entendamos é o quanto a palavra de Deus é real e ela nunca pode sair do nosso coração. O quanto aquele menino foi agraciado e salvou o seu povo, porque a sua mãe pregou de Moisés para ele, pregou da palavra de Deus, pregou de Deus para ele. E na hora da situação mais difícil, ele lembrou de tudo que a mãe tinha ensinado. Ele fugiu daquele lugar e foi salvar o seu povo que já estava envolvido com a macumbaria. Então, meus queridos, amados irmãos, uma primeira coisa que devemos fazer para salvar a nossa família, para aperfeiçoar o nosso lar e o nosso casamento, é permitir Deus nos ajudar. É permitir Deus nos ajustar, nos ajudar, nos auxiliar. Eu acredito que a gente entende isso. Eu amo a Deus, mas muitas das vezes, pelas nossas atitudes, a gente não permite que Deus ajude. Ou permitir que Deus nos corrija. Quem daqui já orou pedindo a Deus para fazer um rebuliço na sua vida? Não precisa me dizer, não. Muitos não têm coragem de pedir que Deus faça um rebuliço, porque Deus faz. Eu já pedi. Por isso que eu estou falando. Pedi que Deus fizesse um ajuste completo em minha vida, consertasse tudo o que fosse necessário. É preço que você paga, que você vai ver Deus fazendo. Você vai ver muita coisa que você tem que mudar, que você tem que ser transformado, que você tem que ter atitudes. Só é você orar para Deus fazer um rebuliço em sua vida. Se prepare, porque o preço é alto, mas é valoroso. Mas a alegria, a paz, o amor, a ação poderosa de Deus, você vai ver constante em sua vida e em sua casa. Porque Deus, Ele faz assim. Então, meus queridos, a sabedoria suprema, ouça, 1 Reis 3, 9 e 12. Dá, pois, a teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E apareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa, pelo que Deus lhes disse: portanto, perdiste isso, e não perdiste para os muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pedistes entendimento, para discernires o que é justo. E eis que faço segundo as tuas palavras, e eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará. Veja o que Salomão pediu a Deus, que lhe desse sabedoria, entendimento. Vocês têm orado assim, pedido a Deus que Deus lhe dê sabedoria e entendimento? Para você proceder na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos? Olha a oração. E qual foi a resposta de Deus? Eu vou lhe dar tudo. Ainda vou lhe acrescentar mais, porque você não pediu nem morte dos seus inimigos. Isso aqui é direção. Isso aqui é a palavra, é o cuidado da palavra em nossas vidas, em nossa casa, em nossos casamentos, em nossas famílias. Muitas das vezes ainda queremos alguma coisinha da terra. A terra já está no maligno, não tem nada a ver conosco, isso não pertence nada a nós. O que pertence a nós é do céu, é nele. Foi o que Salomão fez. Irmãos, como fazer para Deus aperfeiçoar nossa família, nosso casamento, nossos filhos? A sabedoria é o fundamento para a família alcançar o progresso para com os seus filhos. A sabedoria é esse fundamento para você alcançar o progresso dos seus filhos. Quem é que não quer bem aos seus filhos? Meus filhos hoje já estão tudo homem e moças, tudo casado, todos eles. Mas eu amo como uma criancinha como aquela ali, nossa irmãzinha pequenininha. Amo eles como amar uma criança. Mas sempre procuramos, em nome de Jesus Cristo, buscar esse cuidado pela palavra na família. É preço que você paga. Muitas das vezes o jovem não entende, o adolescente não entende, a criança não entende.
se chateia, se irrita, mas é para o bem, é para a mudança, é para aprendizado, é para a vitória, é para vencer. Às vezes a gente se recusa para não chatear o filho. Não é dessa forma que nós declaramos amor. O amor está pela direção perfeita, porque aí ele vai ser feliz, nós vamos ser felizes. Quando o filho é feliz, nós somos felizes, a família é feliz. É o que a gente vai aprendendo, irmãos, cada momento da nossa vida. A gente precisa ter coragem e sabedoria. Os filhos choram, pois se calam. Qual é o melhor? A gente vê nosso filho chorando em casa ou chorando lá no meio da rua, a gente chorar por ele lá na rua. É a gente fazer algumas reflexões. É melhor ver ele chorando em casa ou a gente chorar por ele lá na rua? Isso a gente precisa aprender, a sabedoria. Eu uma vez, a minha filha mais velha, tinha uma pessoa de frente à minha casa, já de idade, mas gostava de um forró que só. E foi lá atrás da minha filha para levar. Tinha ido uma vez, tinha levado. Foi a segunda vez, eu digo, não, espera aí, está errado, vai não. Ela passou o dia todo chorando, trancada no quarto. Minha esposa disse, rapaz, ela vai dar um negócio. Eu digo, deixa dar. Deixa ela chorar aqui dentro. É melhor do que eu chore por ela lá. Mas foi uma direção de Deus perfeita. Nunca mais ela foi para os forró com essa moça. Então a gente tem que ter coragem e sabedoria no Senhor, porque no Senhor Deus cuida. Por mais que meu filho vai sair de casa, vai pegar as malas. Não, você está buscando no Senhor, a sabedoria de Deus, você está tomando posição com Deus, você ora, você clama para tomar aquela posição. Mas muitas das vezes o nosso adversário sabe as nossas fraquezas e aplica nos ouvidos. Seu filho pode até suicidar-se, aonde? Deus é Deus. Busca, ora e tome a posição. O que a gente não pode é deixar nossos filhos ser direcionados pelo mundo. Porque já sabemos, direcionado pelo mundo é sofrimento eterno. E até respinga em nós famílias, respinga. E para encerrarmos, irmãos, que atitude precisamos para ter com a família? Que atitude temos? E isso para fazer a nossa família se aperfeiçoar e vencer, não é? Que atitude? Deuteronômio 6 e 7, ouça, capítulo 6, versos 6 e 7. E estas palavras, ouça bem, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas farás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Amém? Então, está bem dentro, a família no cuidado da palavra de Deus. Olha aqui o que Moisés diz para essas famílias. Ensina teu filho, se ele estiver deitado, em pé, caminhando, dormindo, bota lá no braço dele, bota na testa um papel colado com a palavra de Deus. Essa é a direção para a vitória da família, para a vitória dos filhos, para a vitória do casamento. Então, meus irmãos, quando ele diz, estas palavras que hoje eu te ordeno, eu recebo para mim hoje mesmo, aqui agora. Eu quero felicidade do meu filho, eu quero que meu filho viva eternamente, eu quero um casamento abençoado, eu quero um lar harmonioso. A palavra, o cuidado da palavra vai nos levar a isso. O zelo que você tem pela palavra, na aplicação do seu lar, da sua casa, do seu casamento, a felicidade vai reinar. Não importa para o que o mundo viva hoje. Hoje nós caminhamos assim, olhando para o céu, para o Pai das luzes. A gente hoje não olha para a terra, a gente olha para o céu. E essa palavra vem do céu. Então, meus queridos, a família no cuidado da palavra de Deus é família vencedora. Amém? Que Deus continue nos abençoando e que essa palavra esteja sempre guardada em nosso coração.
Vamos orar. Estou vendo que os irmãos estão querendo um pouco mais. Eu vou abrir mais aqui outro livro, então. Vocês querem ficar mais um pouco? Vamos orar. Amanhã tem trabalho, né? E Deus já falou o que a gente, nesse momento, estávamos precisando. Nossa irmã Cati Lúcia quer orar? Quer orar? Pronto. Vai. É para cada um ter sua oportunidade de ser abençoada, né? Então, nossa irmã Portilho. Louvamos, meu Deus, por esse cuidado, sim, do Senhor, pela Tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos pelo Teu Espírito presente, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Abençoe grandemente com uma bênção especial, Deus. E o Senhor sabe aquela bênção especial que cada um tem que está querendo neste momento. Em nome de Jesus Cristo, abençoe e dê essa vitória. Aleluia. Sim, Senhor. Livra-nos, ó Deus. Seja um dia de festa para o Senhor, de obediência e temor ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, precisamos sempre para glorificarmos o Teu santo nome, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, vossas famílias, vossos casamentos, vossos lares, vossos filhos. Sobre essa igreja santa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente. Sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.